Fala pessoal, mais um episódio do LumaCast aqui com vocês, comigo, Marino Rossi, host do podcast, minha linda namorada Luísa, host do podcast também. Estamos aqui com dois convidados muito especiais, grandes amigos nossos. Estamos com a Dayana, que fala sobre a nutrição sem ser chata, seu namorado Yuri, coprodutor, que faz toda a parte dos lançamentos da Dayana. Então, por favor, Yuri, se apresente primeiro, conta o que tu faz atualmente, como é que é teu dia a dia, e depois a Dayana, por favor. Bom, eu trabalho com a parte da coprodução, né? Toda a parte de backstage e gestão de equipe sou eu que faço dentro dos nossos infoprodutos. Então, todas as estratégias de lançamento sou eu que monto. Basicamente, tudo que a nossa equipe faz, né, que a gente delega para as pessoas hoje em dia, eu já fiz em algum momento, né? O coprodutor tem esse caráter meio canivete suíço, assim, né? Com certeza. Então, a gente acaba fazendo essa divisão, né? A Dayana trabalha mais com a parte da criação. Isso aí. Eu sou a cara do negócio, né? Então, eu dou a minha cara a tapa e toda a parte de organização, o Yuri fica lá por trás. Então, hoje a gente tem mais de 2.000 alunos, a gente trabalha com os infoprodutos, a gente também está trabalhando com uma informação disseminada de uma forma leve, tranquila, para a galera entender, mudar os hábitos. Bem parecido com o que a Lu fez, inclusive por isso que a gente se conectou tanto, né? Nosso nicho inicialmente foi muito parecido. E aí é gostoso, porque dentro desse mundo de influência, a gente acaba se cruzando com pessoas especiais que se tornam amigas, colegas de trabalho, e aí a gente segue uma caminhada toda junto. Isso aí. Valendo ressaltar que a Day, ela tem mais de 300 mil seguidores no Instagram e 1,6 milhões no TikTok. Top. Tem 2 cursos. O Minuto a gente agora tá trabalhando nele, né? Mas agora o que tá mais rodando é o Nutri Digital e o Desafio Reeduque. E, bom, no mais é isso. Né, girls? Ai, lindo. Antes de tudo, eu queria dizer pra vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar. E vamos para a próxima pergunta, que é como é que vocês contaram o que vocês fazem hoje em dia. Mas eu queria saber como é que vocês se conheceram, como é que foi toda essa trajetória do casal, separadamente, juntos. Não, é interessante pra gente contar sobre isso, porque é a primeira vez num podcast que a gente traz o Yuri. Então, é muito especial pra gente. Sim. Parecido com vocês, a trajetória no sentido de apoio mútuo, mas eu acredito que até quando o Marino conheceu a Lu, já existia aquela credibilidade social dentro do digital validada, né? Sim. E o que é bonito da gente é que é bem peculiar o fato de que, putz, a gente não tinha nada, era só, a gente se conheceu na escola, né, mano? Tava lá do zero, né? Conte aí um pouco pra eles. A gente se conheceu no ensino médio, né? A gente estudava junto no segundo e no terceiro ano. Estão juntos há quanto tempo? Ixi. 4 anos. 32 anos. 32 anos. 4 anos, né? peraí. Não pode errar isso aí, Yuri. Não. Senão é problema. Vai ter que Mas acho que conversar nenhum lá dos em dois casa. sabe. Então tá melhor. A gente fala que é 3 anos a 3 anos. Né? Mas não, acho que faz uns 4 anos por aí, né? Por aí. Uns 4 anos. E a gente se conheceu na escola, né? É interessante pensar porque o Yuri, ele era totalmente diferente do que eu era. Então, eu era aquela garota espatifada, que gritava, fazia teatro, extrovertida pra caramba. E o Yuri, ele era mais da dele. Ele não era bad boy, assim, não falo com ninguém. Eu sou mais tímido, né? Ele é mais tímido. E aí, a gente começou a se aproximar depois de um final de relacionamento meu e acabou dando muito certo, até por esse caráter de apoio. Sim. Então, tudo que eu queria fazer, o Yuri tava lá atrás me ajudando. Então, a gente aparece na internet com um rostinho feliz e tal, mas é importante ter esse apoio que vocês dão muitas vezes pra gente atrás e que a audiência ela não tá vendo, mas que sim tem uma grande colaboração pra performance de quem tá lá. Com certeza. Né? Então, até porque vocês são atingidas diversas vezes por milhões de coisas. E precisa de alguém um pouco mais racional, um pouco mais sóbrio ali pra vir falar, putz, não, vamos pensar diferente, vamos baixar a bola. E eu acho que vocês dois desempenham esse mesmo papel pra nós, nesse sentido de influência. Então é muito importante. Porque querendo ou não, a gente recebe muita informação, muito comentário, muita coisa e, tipo assim, a gente precisa, às vezes, de alguém pra pôr nosso pé no chão. Falar, tipo, não, calma, que é assim, assado. A Day é mais intensa, né? Então, eu dou uma acalmada na situação um pouco. Sim. A cara dela. É verdade, né? Não, mas é bem isso mesmo, assim, às vezes eu quero comprar, como ele faz toda a estratégia, ele também tá ligado no meu branding bastante. Então a gente sabe que na internet existem coisas que valem a pena comprar a briga, a polêmica.
outras Sim. coisas não convêm. Então, puta, vou lá falar de política, vou entrar bater ali numa colmeia, pra quê? Chamar as pessoas erradas pra quê? Mas outros posicionamentos, por mais que sejam aversivos, convém mais expor. E essa questão de, puta, vamos lembrar do teu branding aqui antes de você fazer alguma coisa? É ele que tá fazendo. Então... Ele... Tá sempre de olho, né? Sim, Sim. a impulsividade. Bem isso aí. Total. E vocês sempre trabalharam juntos desde o início? Como é que foi? Bom, quando a Dai começou, né? Quando ela bombou o primeiro vídeo dela no TikTok, Essa história é bonitinha. O que foi? acho que era o do Guide, né, Dai? Era um vídeo bem simples, Era um assim, vídeo idiota, uma trend, sabe? trenzinha, assim. Aham. Mas a gente saiu pra comer, né? Acho que foi no Madeira, inclusive. E ela chegou pra mim e falou assim, ó, a gente vai fazer uma empresa disso aqui. Vou crescer, a gente vai ter infoproduto, vai ser Visionária. gigante. E é aquilo, né? Eu olhei, isso aí. Vai, Tipo assim, não botei vai. muita fé, né? Vai. Aham, bote fé, garota. É isso mesmo. Foco, força, fé. É porque, assim, o primeiro vídeo bombou, era uma trendzinha idiota, na época da pandemia. E, assim, eu tava criando conteúdo despretensiosamente, mas eu já queria alguma coisa nesse sentido. E aí o vídeo deu, tipo, sei lá, 500 mil visualizações, mas foi interessante porque ele foi nichado pra nutrição. Então, quando o vídeo estourou, era, tipo, as pessoas automaticamente me deram uma autoridade que eu não imaginei ter. Quando você começa na internet, você acha que você nunca sabe o suficiente pra ajudar alguém. E no vídeo em questão, eu pegava um manual de nutrição e falava assim, I'll be your guide. Era uma trendzinha. Eu vou te ajudar a ir para o outro lado, lá da vida saudável. Sabe essas coisas que hoje em dia... I'll be your guy. Esse. E aí a galera falou, nossa, Dai, me ajuda mesmo, eu preciso de ajuda mesmo. Putz, me ajuda então a emagrecer, putz, me ajuda então a consolidar meus hábitos. Eu olhei aquilo ali e falei, caraca, eles levaram a sério, né? Eu tava só brincando, não tinha essa credibilidade Sim. dentro de mim, essa força de pensar, não, eu consigo mover alguém, eu consigo ajudar alguém. Então, primeiro a audiência me deu essa possibilidade, o que foi uma honra, né? Mas foi só um vídeo viral. Sim. Foi a leitura que eu fiz a partir disso. E quando eu fiz essa leitura, e eu comecei a ganhar muito seguidor já nichado, eu peguei o Yuri e falei assim, não, vamos comer no Madeiro comemorar. Aí o Yuri, comemorar o quê, cara? Baixa tua bola. Mas eu tava já muito feliz, porque aquilo ali pra mim foi o primeiro sinal de que não, vai dar certo isso aqui. Agora é só continuar fazendo todo santo dia. Desde então eu não parei de postar, todo dia eu posto alguma coisa e faz o quê? 3 anos. Então, desde ali, né? E nessa época tu já fazia nutrição, tu já tinha esse interesse por alimentação, por se cuidar, ter uma rotina mais saudável? Pois é, eu comecei a criar conteúdo no primeiro período da nutrição. Na verdade, eu entrei na Faculdade dos Sonhos em Curitiba e por causa da pandemia, tudo parou. Então, todo mundo retornou ali pro teu canto do seu lar, né? E o Yuri e eu voltamos. Aquele começo de pandemia que todo mundo começou a criar conteúdo do nada, né? Sim. Aquilo foi muito bom, foi uma baita oportunidade. E aí, todo mundo voltou para suas casas e lá eu comecei a trabalhar de babá porque eu queria ter um dinheirinho para comprar o meu primeiro curso de marketing digital. Para realmente crescer, fazer aquilo ali dar certo. E eu comecei a fazer, e dentro daquele quarto sozinha, o que me restava era criar conteúdo e ensinar o que eu aprendia no primeiro período. E lá mesmo deu certo. Eu acho que foi no primeiro período, não foi no segundo período que a gente chegou nos 10 mil seguidores no Instagram. E foi quando a gente gravou o guia de receita, né? Do Nutri. Foi ali que a gente fez. A gente começou a meio que trabalhar junto ali, né? Tudo pela pandemia, né? Foi ali que gerou essa janela de oportunidade pra gente. Pô, que bacana. E da onde veio essa ideia dos produtos? Tipo assim, porque tu pegou e teve esse gatilho lá atrás, no primeiro vídeo. Mas o que foi que despertou que tu viu que podia ser uma empresa? Tu tava comparando com outras pessoas que já estavam tendo sucesso? Foi algo que veio assim, meu Deus, eu preciso criar alguma coisa, um senso de empreendedorismo? O que tu acha que foi? É que uma vez que você já tem uma audiência pedindo por algo, não entregar esse algo pra ela é quase deixar o dinheiro na mesa e ir embora, né? Então, as pessoas às vezes esperam um momento de estar super estouradas, mas eu tinha 10 mil seguidores fiéis, eles gostavam daquilo, eles queriam mais, eles queriam profundidade, porque foi assim que eu criei toda a minha base de cliente, de seguidor. Eu brinco, mas quando você quiser entender melhor, eu vou te explicar melhor. E essa densidade de informação gera pro cliente uma vontade de aprofundar o conhecimento contigo. Então, me parece meio
meio despretensioso você criar tudo isso e não ofertar algo a mais pra eles. Por mais que fosse simples. A gente começou com um guia de receitas. E eu não sabia cozinhar, cara. Então, assim, a minha mãe me ajudava ali com as receitas e o Yuri atrás. Um caos aqui, foi bem Um caos, mas assim, não foi também uma explosão. Mas entrou pra gente um caminho a ser seguido ali. Porque vocês trabalham com coisas parecidas e sabem que o mundo do produto, do curso, hoje em dia, ou você faz uma coisa que realmente transforma o teu cliente, ou você vai morrer na praia, não adianta mais. Mas a gente tinha que começar com alguma coisa. Então, né, foi esse alguma coisa. Puta, eu vou dar um passinho aqui vendo o que dá, sabe? Sim, total. E como é que é o trabalhar juntos no quesito relacionamento? Manda essa, pode responder. Tá. Olha, no nosso ponto de vista, assim, a gente tenta separar de alguma forma o pessoal do profissional, né? Porque às vezes a gente leva uma briga pessoal pra dentro do trabalho e prejudica e tal. Total. Então, como é que a gente faz? A gente tem um grupo só pra trabalho e a gente tem o nosso WhatsApp pessoal. Se a gente tá brigando em qualquer um dos dois por qualquer motivo, ou então discorda em alguma coisa, a gente tenta não levar pro outro lado. Então chega a ser engraçado, né? Porque a gente manda uma mensagem no profissional e tal, tá uma discussão acirrada, e no privado tá tudo calmo, certo. normal. Sim. Então Ah, a gente isso é tenta muito fazer esse importante. equilíbrio, né? Mas é uma escolha que colocou o nosso relacionamento em risco. Sim. Claro. A partir do momento em que a gente escolheu, meus pais, eles acompanharam isso muito de perto, a partir do momento em que a gente decidiu que iríamos seguir juntos, meu pai olhou pra mim, no fundo do meu olho, e falou assim, olha, vocês estão comprando uma responsabilidade que vocês não estão entendendo o que é isso. Isso é muito sério. Porque, ao mesmo tempo, pode destruir o relacionamento de vocês, pode trazer um problema financeiro mais pra frente. Então, imagina, se a gente romper, não pode ser, ai, não, nunca vamos terminar. A gente tem pé no chão. É. Então, a gente conversa. Cara, se acontecer qualquer coisa, nosso relacionamento tá ótimo, obrigada. Mas se acontecer qualquer coisa, você vai continuar tocando. Eu não vou te ferrar a tua vida, nem você vai ferrar a minha. A gente vai fazer uma transição gradual. Ou, às vezes, até a gente vai continuar trabalhando junto. Por quê? Porque profissional é uma coisa e o pessoal é outra. É uma clareza muito difícil. E pra gente não é a coisa mais fácil do mundo conciliar. Agora a gente tá em época do lançamento do Nutri Digital, que é o meu curso onde eu potencializo, trago tudo isso de crescimento, seguidores, engajamento para o mundo das nutricionistas. Então a gente cria um público para elas do zero ao avançado, para elas conseguirem vender mais online, vender mais infoprodutos, tudo nesse sentido. E a gente entra numa dinâmica de trabalho muito mais acirrada. Sim. Aí às vezes a gente vai dormir e eu acordo e falo, já fez a página de captação? E aí, Momento mais improvável do mundo, né? e aí o Yuri fala assim, cara, para. Eu, não, mas tem que fazer. Já falou com a gestora de tráfego? Já tá rodando tráfego pra público frio? E aí ele me dá o expor, ele me para. Fala, Daiana, pô, a gente tá aqui, cara. Não é hora. Sim. Então, aí eu, é verdade, não é hora. Você me desculpa. É muito fácil um jantar romântico virar uma reunião de empresa, né? Muito. É muito Eu acredito que com vocês seja parecido, não é? Ah, com certeza. Volta e meia a gente tá num jantar que é pra ser tranquilo. E não, continua sendo tranquilo, mas ela começa a soltar um problema que ela tá vivendo e aí eu já começo a pensar em 1001 soluções, o que a gente pode fazer pra, tipo, não, beleza, a gente vai sair daqui, vai tá tudo certo, tudo encaminhado. Já tira o notebook lá. Aham. Tipo Não, a gente até falou no outro podcast que às vezes eu tô estressada com uma coisa, tipo, sexta-feira à noite eu tô estressada com uma coisa, eu vou falar pro Marino, eu só quero que ele me acolha. Ele fala, não, tá tudo bem, chora aqui no meu ombro. Ele, não, mas quais são os prós e Resolutiva. contras? E agora? Mas o que a gente vai fazer? Mas tu pode fazer Começa a isso e eu te questionar dou... ela. Mas e daí? Mas tu tá mal por causa disso? E eu só quero, tipo assim, amor, eu só não quero falar sobre isso. Eu só quero que tu me acolha. E Não me desabafar, né? nossa, eu quero desabafar. Não, já vira, assim, uma discussão. Ele falando dos pontos dele, palestrando. Eu, não, tudo bem. Mas eu até comento isso com amigos e com seguidores. Se você quiser ter um relacionamento com o teu parceiro de trabalho, saiba que é muito mais difícil. Nossa, é uma maturidade que... E é mais produtivo também.
tem os seus ganhos. Eu sei que eu tô trabalhando com uma pessoa que não tem interesse em mim, que quer o meu bem, que torce pelo meu crescimento. Então, tem coisas de marketing que não é bonito você fazer pro teu pessoal, mas a estratégia de marketing é o melhor a fazer. Ele não vai escolher uma coisa que me coloque pessoalmente em risco. Talvez um coprodutor normal faria isso. Sim. Então, é a escolha que você toma pro teu relacionamento. Não pegar isso não é maturidade. É uma decisão bem sensata também. Não, e eu ia até complementar que, além de todos esses pontos, existe uma situação que é muito importante, que é os dois buscando evoluir, né? Individualmente e coletivamente. E isso é muito importante, porque hoje o que a gente mais se vê são casais onde um quer prosperar, o outro nem tanto, e aí começa a se desalinhar, segura o outro. Então, assim, quando os dois estão muito alinhados nesse sentido, o crescimento ele flui de forma natural. Traz um foco pro crescimento, né? Com certeza. E é tipo assim, se, por exemplo, se a Dai tá um dia, não quero fazer tal coisa numa terça à tarde. Não, puxa o Yuri. Não, olha só, Dai, a gente tem que fazer, é isso, isso, isso. Numa quinta, o Yuri tá pra baixo, a Dai. Não, a gente tem que fazer, é o nosso trabalho, não sei o quê. Isso é muito importante, né? Até pra parte de saúde também, né? Com certeza. Então, um puxa o outro pra ir pra academia, pra se alimentar bem. Sempre tem isso. Não, isso é 100%. Não, com certeza. O que aconteceu no nosso relacionamento e que deu muito certo é que os valores estiveram sempre muito alinhados. Quando eu era, assim, super extrovertida, as características para com a sociedade era uma. E as do Yuri era outra. Mas dentro de casa, no seu conceito de o que é prosperidade, o que eu quero pra minha vida, a minha moralidade, ela sempre foi muito alinhada com a dele. Então, ele nunca... A gente foi fazer uma palestra ontem e o Yuri, ele ficou 12 horas gravando backstage comigo, sem reclamar, tomando assim, ó, água, mas num calor e corre pra lá, corre pra cá, e eu estressada, e a galera falando comigo, e ele lá atrás, 12 horas. E por que ele não reclama? Porque ele vê valor naquilo. Total. Porque se fosse um namorado que não visse valor, ele ia lá prestigiar, ele ia sentar lá e assistir. Mas ele sempre esteve lá dentro, envolvido. Tanto que eu achei muito bonitinho, que ele comentou pra mim assim, putz, amor, quando você foi entrar no palco, eu tava tão nervoso que eu achei que era eu que ia entrar no palco. E isso é muito bonito, porque é uma partilha onde eu e você, a nossa prosperidade é mútua. Sim. E se você não tem isso, não tem relacionamento, esquece, não vai dar certo, né? É verdade. Total. Pá. É muito louco, porque tu vê muito hoje em dia casais que competem um com o outro. Muito. Que vê um crescendo e vê que não tá crescendo, em vez de querer, tipo assim, ficar feliz que aquela pessoa tá crescendo e querer ir junto, quer puxar ela pra baixo. Muito. E até era uma coisa que eu ia te perguntar, se tu acha que, assim, não com o relacionamento, mas com a parte de amigos e conhecidos, se tu acha que houve um distanciamento ou um estranhamento quando tu começou a prosperar, crescer nas redes sociais, crescer financeiramente até, das pessoas que estavam contigo e tu começou a ir assim? Ah, com certeza, né, Lu? Com certeza acontece, e hoje eu vejo como uma grande bagagem de aprendizado, mas quando você começa a se distanciar da tal da média, e eu não gosto muito de falar isso, que parece, super coaching, mas putz, é tão real, cara. Sim. As pessoas andam em grupos. E é um mecanismo social, não é tipo, Mean Girls. Ela foi lá, ela saiu da minha média e agora eu vou fazer bullying com ela. Não. Sim. Eles fazem isso naturalmente. Vamos se juntar aqui pra falar mal dessa pessoa, porque ela tá diferente. Ela tá diferente. E às vezes, assim, eu não vou dizer que nunca na minha vida eu não fiz isso com alguém, porque é um mecanismo social. As pessoas se fortalecem a partir da diferença de um terceiro. E a partir do momento em que esse terceiro é você vai estar pra jogo, sua vida vai estar pra jogo, você pode passar por algum tipo de problema. Eu enfrentei processo com 19 anos, então eu tive que contratar um advogado pra falar que não havia maldade no meu trabalho com a internet. Eu tive que sair de uma universidade porque eu tinha que me esconder no banheiro, porque as pessoas de lá, elas simplesmente não queriam mais fazer grupo comigo. Até hoje eu não sei o motivo. Então, a gente não acha que isso seja uma maldade intrínseca, meio maquiavélica. É só um manejo social de me fortalecer a partir do que eu já tenho aqui. Esse cara é parecido comigo, então eu vou me juntar com ele e falar mal daquele ali que é diferente. Mas hoje a gente percebe que a escolha de estar perto de alguém é nossa. E a partir do momento em que entendemos que a média das pessoas que convivemos também deve ser parecida conosco, a escolha é nossa de com quem devemos nos relacionar. Total. E não quem escolhe estar com a gente, sabe? Nossa, completamente. Eu vejo muito isso, que
muita gente se frustra até como se as pessoas estivessem querendo mal delas, mas às vezes é só, tipo assim, é um mecanismo, que nem tu falou. Uhum. É um mecanismo que as pessoas têm de, assim, não conseguir suportar aquilo que é diferente. Uhum. Não conseguir entender muitas vezes, sabe? E tá tudo Assim, certo. Tá tudo bem, exatamente. né? O que eu ia dizer, que eu fiquei curioso, e como é que foi isso pra ti, Yuri? Tu faz faculdade hoje, e como é que foi esse... Porque teve que acontecer uma ruptura, né, pra esse crescimento, é inevitável. O Yuri lá atrás não é o mesmo Yuri de hoje. Claro. Pra mim, na verdade, as coisas foram um pouco mais amenas nesse sentido, porque, querendo ou não, a minha exposição é bem menor do que a da Dai. Então, enquanto a Dai estava tendo todo um problema bem grande com as colegas dela de profissão na PUC, por exemplo, do meu lado não estava tão complicado, assim. Eu me afasto das pessoas mais facilmente, eu não abro tanto essa brecha, entendeu? Uhum. Então, pra mim foi mais tranquilo, mas eu tava do lado da Dai esse tempo todo e, cara, foi uma época bem difícil pra gente, nesse sentido. O Yuri, ele sempre tem eu até zoava ele com isso, mas hoje eu vejo que era bem sábio de falar assim, eu sempre eu sempre me relaciono com alguém com o pé atrás. Falei assim, Yuri, pare, eu vou conhecer alguém, eu já vou, olá, você quer meu CPF, meu RG, você quer meu namorado, tô com um problema lá em casa, quer resolver? Dá um pitaco aqui pra mim. E assim, é uma vulnerabilidade que eu mesma expunha. Sim. Então, o Yuri, ele fala assim, não, eu sempre ando com o pé atrás. E aí percebi, ninguém nunca chegava pro Yuri e zoava ele, ninguém nunca desrespeitava ele, ninguém nunca passava dos limites com ele. Por quê? Porque ele não deixava. E eu deixava. Então, eu trazia tanta abertura para as pessoas falarem o que elas quiserem. Eu sou assim. Normalmente, nós que somos mais da exposição, a gente se abre pra uma vulnerabilidade que a gente não quer. Então, o erro é de quem? Do cara que falou que eu não queria escutar? Ou o erro foi meu, que me abri demais e deixei tomar? Então, o Yuri me ensinou muito isso, de... Calma, se a pessoa, ela vai se provar de valor. E a partir do momento que ela mesma se provar ser válida na minha vida, aí eu me abro pra ela. E isso não mudou, né, amor? Acho que continua assim hoje em dia. Acho que continua. E uma coisa que eu fiquei curioso quando tu comentou da questão da gestão de equipe que tu faz hoje, da empresa de vocês. Como tu lida com isso? Quantas pessoas vocês têm hoje no time? E a questão também da Dai, com as cobranças que ela faz, no sentido da página de captação que ela comentou, da gestora de tráfego. Como é que é esse teu mecanismo de gestão? Como é passado isso para a Dai? Bom, a gente tem um sisteminha simples, né? A gente tem um grupo com cada pessoa da equipe e a gente tem um grupo nosso. No nosso grupo, a gente vai repassando absolutamente tudo que tem para fazer. O lado de lançamento fica mais na minha mão, né? Então, ela bota menos a mão nesse lado. E o resto a gente se comunica diretamente com as pessoas da equipe, né? Nos grupos a gente costuma passar todas as informações que a gente precisa para a pessoa e ir fazendo a gestão, né, a administração do trabalho das pessoas. Então, por exemplo, se o tráfego não está legal, a gente já está lá de olho, já está sempre em contato com a pessoa, fazendo os ajustes que precisa, né, de criativo e tudo mais. E, basicamente, a parte criativa fica comigo. Então, não fazia sentido colocar pro Yuri coisas que poderiam gerar conflito acerca da personalidade. Então, tudo que por exemplo, identidade visual de curso, eu fico muito em contato com o nosso editor, em contato com os designers, mas aquela parte chata de planilha, sabe? Planilha, contagem, cliques, insights. Então, a parte mais técnica, né? A parte mais técnica, ela fica com o Yuri realmente. São umas 6 pessoas hoje, né? Sim, são umas 6 pessoas. A Dai cuida mais da parte de experiência de cliente, de gestão do curso e tudo mais. Né? Mas assim, uma coisa mega interessante que a gente fez foi a escolha de novo. Nosso relacionamento, ele é bonito porque ele é feito de escolhas difíceis. Seria muito fácil pra mim pegar uma agência. Existem agências que fazem basicamente tudo pra você. Sim. Então é a agência que tem um social media, ela tem o editor, ela tem... Mas tudo fica a critério ali de uma terceira, de uma empresa que te presta um serviço. A gente escolheu um caminho onde talvez ele engatinhou mais, só que a gente tem noção de todos os processos. Então, a gente escolheu montar essa estrutura, né? A gente escolheu montar essa estrutura. Então, hoje, a gente tem 6 pessoas na equipe, mas um dia foi só eu. E um outro dia, muito próximo, foi eu e o Yuri. Então, tudo que dava errado, a gente sabe. Então, às vezes, a gestora pisou numa casca de banana, fez uma besteira. A gente sabe. A designer poderia ter feito melhor, a gente sabe. Então, por quê? Porque um dia a gente fez isso. Então, tudo que um dia... hoje alguém faz, você já fez. A gente sabe identificar se o trabalho está sendo bem feito, né?
isso foi uma escolha que a gente tomou basicamente para conseguir controlar o rumo que a empresa seguiria. Então, a partir do momento em que a gente percebeu, por exemplo, que a gente ensina muito leigo a se alimentar melhor, se alimentar com saúde, mas por uma razão que eu não controlava, começou a vir muita nutricionista para o meu perfil de forma inspiracional. Nossa, essa moça fala umas coisas numa linguagem bacana, vou me inspirar nela. O Yuri percebeu isso, ou percebi isso. Putz, vamos montar um produto. E aí a gente faz toda a estratégia junto. Se ela falha, se ela dá errado, também se torna bagagem pra gente. Então eu não vou culpar a galera ali do lado. É eles que fizeram a estratégia errada. Não, fui eu, fui ele? Sim. Então vamos ver o que a gente errou aqui de novo. E isso torna a experiência muito bacana, muito mais próxima da nossa realidade. Eu ia comentar, porque quando tu faz a escolha de não terceirizar algo, tu tá no controle de tudo, né? E o controle de tudo tem as responsabilidades. Tem seu preço. Tem seu preço. E assim, e quando tu erra, tu entender que a responsabilidade é tua. Quando tu tem essa consciência, é a melhor coisa. Então, Não dá pra colocar a culpa em ninguém, né? Não dá pra colocar a culpa em ninguém. Tu assume, tu consegue ver o que tu fez de errado, fazer um brainstorm do que tá errado pra conseguir consertar pro próximo, né? Claro. E quando tu tem uma outra pessoa, é muito fácil culpar outra pessoa, faz com que até tu mesmo, que também tem uma parcela de culpa, a gente sempre tem, né? E a gente não consiga evoluir naquilo que a gente poderia se estivesse no nosso controle, a gente tivesse tomado essa... A gente entende menos, né? A gente fica naquela posição de impotência. Então, assim, acho que a coisa mais triste pra mim é quando... E assim, de novo, eu posso estar completamente errada, mas eu olho pra alguém e a pessoa fala assim, eu faço o lançamento. Tá, mas qual é a estratégia? Ah, não sei. Quem faz isso é a fulaninha da minha empresa. Putz, cara, mas às vezes essa moça tá errando tanto e você não tá vendo. Você tem que estar no controle porque o teu nome é tua empresa. Sim. Eu não tô vendendo. Realmente, se eu fosse vender esse café aqui, eu traria uma marca pra fazer. Por quê? Porque se der ruim, eles vão falar mal do café. Agora, se algo der errado no Nutri Digital, se algo der errado no Reeduc, em mim, o Reclame Aqui vai estar direcionado a Dayana Parizato, pô. E a galera que tá fazendo esse serviço não tem esse sentimento de, ai, vamos cuidar dela, vamos preservar. Que se dane, é o dinheiro. Total. Então, quando a gente fala de nutrição, existe um código de ética muito rígido que diz o que a gente pode e o que a gente não pode fazer dentro do meio digital. Será que um cara de marketing se importa com isso? Porque, de fato, é muito mais comercial. Apareceu uma foto de um antes e depois, que a gente já recebeu bastante. A gente recebeu um documento, a mostragem ali de pesagem, com umas fotos bem definidas ali, ou uma mensagem mais apelativa. Perca peso, não sei quanto, em quanto tempo. É claro que é comercial, mas convém, é ético? Pra mim, não é. Quem vai receber o processo? Só que vai vender mais ali do outro lado. Então, a escolha nossa, ela foi pegar essa responsabilidade e com certeza tornou tudo mais denso. Com certeza tornou tudo mais denso, mais lento, mas a gente acredita realmente que isso vai trazer um fruto mais pra frente, onde nós poderemos seguir isso de uma forma que estaremos no volante e não dentro lá no banco de trás, sabe? Sim, bacana. Total. E deixa eu fazer um questionamento que agora me veio uma coisa legal. E vocês pensam em expandir o que vocês fazem com a Dai com outras meninas ou com outras pessoas também? Olha, na verdade a gente já pensou um pouco nisso, né? De tornar isso um trabalho mais de agência, né? Mas, por enquanto, a gente ainda está focando nos nossos projetos, né? Principalmente no Nutri Digital agora, que é o que a gente está entrando em ciclo de lançamento agora. É que, tem tanto caminho para você fazer um indivíduo só, porque a esteira de produto, ela é gigantesca. Então, a gente começa a ver tanto gap no mercado para eu mesma suprir. Então, o Nutri Digital, ele é uma mentoria. Ele ensina as pessoas através de aulas, mas a gente já tem demanda de pessoas pedindo agora algo individualizado. Então, e se eu quiser um curso com você? Quanto que a gente faz isso? Como que a gente faz? Ou as pessoas da reeducação alimentar, a gente pode trazer um curso ali com uma nutricionista apoiando, uma mentoria de emagrecimento. Então, a gente viu muito processo ali que ainda falta trazer para não faltar nada para esse cliente. Então... Ainda tem um espaço muito grande para expansão até de equipe para a gente chegar nesse nível, né? Sim, não, com certeza. Mas vocês estão fazendo um trabalho de LTV, então, agora, nesse momento. Sim. Fazer com que as pessoas comecem a comprar mais da Dai. Show de bola. Parabéns, E vocês trabalham home office, todo mundo, ou vocês têm um lugar? Tudo home office. Por enquanto. Não, mas por enquanto. Isso aqui, ó, eu sou o maior defensor do escritório físico do mundo. Ó, Faz uma falta, tá? Não pode olha falar. só, Tá? vou falar sobre números e realidades, tá? Quando, em setembro do ano passado, a gente ainda era digital, a gente ainda era home office, a gente nunca tinha faturado mais de 100 mil, tá? A gente botou em setembro a gente fez 100 mil, e na virada do ano pra cá, a gente tá aí gravado com os meus sócios, a gente faz mais de 1 milhão todo mês.
E o escritório tá envolvido E nisso. o escritório físico é a cabeça-chave de tudo total. isso. Cara, eu não tenho Faz uma dúvida. Foi uma virada de chave bizarra. Cara, o negócio. foi assim- Eu sofro tanto no home office. A Luísa vê a experiência que eu tenho lá. Eu saio de casa às 8 e volto... Não interessa a hora, só que, tipo assim, tudo acontece rápido. Entendeu? Tudo, Os tipo erros assim, que acontecem da nossa. gestora de tráfego que tu comentou, cara, na hora tu senta com ela e não é tu faz pra ela. Tu consegue ensinar o que ela fez de errado. Ela entendeu o erro Não, dela é assim, e ó. aprender muito mais. Ela aprende muito mais rápido, as pessoas que estão ao teu redor evoluem muito mais rápido, a empresa vai crescendo junto. Com certeza, né? Com certeza isso é um Verdade. investimento que a gente quer fazer agora, Inclusive, a gente principalmente. Tá dando uma olhada A gente já tá olhando. Boa. Isso vale Porque- muito a pena. Não, porque assim, eu tenho uma capacidade de excluir as coisas da minha cabeça de uma forma bizarra. Ontem o Yuri comentou comigo, falou, putz, tu tá tão pouco namorada. E eu falei assim, putz, é que quando eu entro num flow de pensamento, eu sou um furacão, eu não consigo, eu isolo todas as variáveis e sigo aqui. Como agora a gente tá focando toda a nossa energia no lançamento, eu abro o olho e penso em lançamento, eu fecho o olho e penso em lançamento. Isso não me custa um fosfato a mais, é natural. Então, pra mim, eu acordo, é meio bizarro, eu acordo literalmente, treino e eu sento e falo, vou trabalhar. Mas o cachorro tá, não, eu vou trabalhar. Mas a cama, não, eu vou trabalhar. É por isso que eu sofro no home office, porque minha casa, ela não é tipo assim, eu tenho um escritório meu que eu posso fechar a porta, é um loft. Então, assim, é a cama junto com a sala, junto com tudo, então eu não posso me isolar. Entendi. Daí eu tô trabalhando, pula o Juninho, vai no computador. A máquina Ai, fica que pronta. fofo. A máquina fica pronta. Eu vejo que tem uma coisa desarrumada ali, vou arrumar. E vai isso, e vai aquilo. E daí não dá, sabe? Não dá. E assim, Nossa, isso eu gera... fico, assim, sabe? Desgasta. Não, Desgasta, e uma lógico. coisa que eu podia fazer em 4 horas no escritório, eu faço em 10 no home office, porque eu não consigo estar ali, sabe? Uhum. Eu acho que é bonito ter um escritório. É bom pra Nossa, mentalidade da total, pessoa. Tu consegue isolar Não, criou um as amadurecimento muito coisas. grande. Muito Tu grande. consegue isolar E as assim, coisas. eu acho que o mais valioso da questão do escritório é a responsabilidade que tu cria. Porque quando é uma pessoa que tá ali no conforto da casa dela, é justamente isso. Ela tá no conforto da casa dela. Tipo assim, se tu vai mandar ela embora ou não, tipo, querendo ou não, nosso subconsciente fala, não, mas tá tudo certo, porque ela Eu tá tô na casa aqui. dela. Tá tudo Vou continuar calmo, aqui. né? Agora assim, quando tu pega e tu trabalha com uma pessoa que se desloca de uma região metropolitana pra ir pro teu escritório, tá ali no dia a dia contigo, tu começa a entender as necessidades dessa pessoa, tu cria um senso de responsabilidade muito grande. Então, assim, e que se a pessoa leva pro bem, é positivo. Por exemplo, eu entendo que, cara, não tem acordar de mau humor e ir pro escritório e ficar de cara fechada. Não! A galera depende do meu bem humor pra estar viva ali. A energia do E lugar. a energia do lugar tem que estar pulsando, não importa o que É. aconteça. E isso, cara, fez uma diferença, assim, animal. Isso é uma diplomacia muito importante, de não levar para o teu profissional o que você está sentindo na tua vida. Então, eu odeio qualquer elemento de personalidade pessoal dentro do ambiente de trabalho, que seja uma mesa e um computador, cara. Você não vai sentar de pijama. Você não vai... O teu ambiente vai estar organizado, você vai estar feliz e você vai fazer... Ai, mas eu tô meio capenga, que se dane, meu. Você tá capenga, você resolve depois. Aqui você vai fazer o que você tem que fazer. E assim, é a obsessão pelo resultado que gera as melhores conquistas. Não adianta, eu tô meio chateadinha, então rendi menos hoje. Puta, resiste pra fazer isso um pouco, sabe? A gente entende que o melhor e o pior, ele vai oscilar durante o dia, mas dá o seu máximo mesmo em dias adversos. Diz muito a respeito do ambiente que você está inserido. Então, você tá bagunçado, se você tá de pijama, se a sua casa tá zoada, se o teu cachorro pulou no colo, se o cachorro tá estressado, vai comprometer. Então, um escritório, ele isola muita variável que pode comprometer a Nossa, produtividade. Com certeza. Muito. E fora que muito daquilo que vocês falaram do grupo de vocês, que no subconsciente, o grupo do trabalho, vocês estão falando de trabalho, escritório. o escritório acontece É. da mesma forma, né? Tu entra ali, cara, é o teu trabalho, você tá vivendo aquilo, tu É tá uma bem, se tu gosta, segmentação, né? segmenta de uma forma muito boa pra nossa cabeça, pra fluir melhor. Então, a gente já tem aqui um ensinamento pra galera. Ó. Se você está pensando em ter um escritório para profissionalizar o seu Tenha. negócio, esse é um sinal de Deus pra você fazer isso Tenha. junto com a gente. É É, total. Total. Mas daí, como é que é o dia a dia de vocês, rotina, assim? Tu acorda, treina, o Yuri vai junto, o Yuri... Justamente por uma questão de separar a indivíduo. A gente tem muita coisa junto na nossa vida já. Então, a gente divide uma vida, né, de relacionamento, e a gente divide um trabalho que, bom, pra mim é o core do momento, assim. Desculpa te interromper, Daí, vocês moram juntos? Justamente. É exatamente isso Era que isso que eu ia pegar. A gente escolheu não morar junto. Porque a gente precisa da nossa individualidade. A gente não pode permitir
que a Dayana, obcecada, né, pronta ali, ela comprometa e ela impeça o desenvolvimento pessoal dele. É importante pro Yuri, nesse momento da vida dele, ele acordar, ele fazer as coisas dele, ele se gerir. E a mim é importante não ter um regulador emocional o tempo todo para me dar um abraço quando a minha vida tá um caos. Esses desenvolvimentos seriam totalmente interrompidos se a gente misturasse uma vida agora. Na nossa cabeça, a gente só vai morar junto quando os dois estiverem completos. Completos num sentido de ninguém precisa de muleta, que a gente escolheu estar junto. A gente escolheu dividir uma vida. Então, já escolhemos dividir o trabalho, já escolhemos dividir uma vida. Dividir a casa? Ah, não, agora não é hora. Então, eu discordo totalmente dessas pessoas que aceleram muitas coisas. Eu entendo que tem a questão financeira, tá? Eu tô dizendo, isola tudo isso e, putz, eu tô com esse cara, gostei dele, vou juntar. Vai ter coisa que você não vai ter desenvolvido por causa dessa escolha, porque o teu parceiro vai suprir isso pra você. E aí, num possível rompimento, a conta vai vir. E essa dependência pra gente nunca foi interessante. E vocês passam, tipo, tarde, manhã juntos, trabalhando? Não. Cada um trabalha no seu próprio ambiente. Ah, o que a gente faz é home office. Isso. Tá. Aí, de vez em quando, à noite, a gente se encontra para um jantar, assim. E aí a gente conversa um pouco pessoal, um pouco profissional, e deu. Vocês moram perto lá em Curitiba? É Curitiba, né? Vocês estão morando Curitiba. aí? Ah, tá. Agora a gente tá morando a 2 minutos de distância, né? 3 minutos de distância. É bom, qualquer coisa a gente se encontra. Mas a gente é uma coisa contra-intuitiva, não é intuitivo. A gente tá 4 anos juntos, a gente tem muita maturidade de relacionamento. Sim. Mas a gente escolheu fazer isso para realmente esses aspectos se desenvolverem. Então, por mais que a gente esteja perto um do outro, esse espaço foi bem delimitado. Ah, não, isso é importante. Muito. Esse amadurecimento que vocês tiveram, essa maturidade para entender isso e expressar isso, que é fundamental, né? E aqui é por isso que vocês estão aqui dizendo que estão cada vez crescendo mais juntos. Porque vocês têm esse alinhamento muito claro, né? Não dói pro Yuri ouvir isso ou pra Day ouvir isso de um de vocês. Claro. Né? E isso é importante, porque hoje isso é delicado, né? Às vezes tem gente que se sente acanhado e não pode expressar algo pro parceiro. Isso só traz prejuízo. E com certeza pro trabalho influencia muito o fato de vocês terem decidirem dividir a vida, querendo ou não, a questão das individualidades, o fato de vocês trabalharem juntos, se não fosse assim, talvez interferisse muita coisa. Com certeza, com certeza. Foi a gente tentou, e isso não foi um dia a gente sentou e planejou, a gente só tentou arquitetar um sistema onde o relacionamento ruim não interferisse no trabalho, o trabalho ruim não influenciasse no relacionamento. E foi baseado nisso que formamos todo o nosso ciclo de relação. Mas o Yuri, ele sempre é por isso que eu acho incrível, porque no começo eu sempre falava assim, o Yuri, ele no começo a gente não tinha um match, você olha e fala sincronia, não, a gente não tinha sincronia nenhuma, eu gostava de ir na festa, ele queria dormir, eu queria dormir, ele queria ir pro bar, eu não gosto de uísque, ele gosta de uísque, então nada batia, a música ele odiava, o filme, ele gostava de um filme, eu gostava de outro, só que aí eu era muito criança, pô, a gente se conheceu com 18 anos, eu falava assim, eu tô esperando esse menino errar. Quando ele errar, é a desculpa perfeita. Eu vou sair fora. E ele não errava. Você vê como é que é, né? E ele não errava. Ele acertava em tudo que importava. Então, assim, tá bom, o nosso filme não é a gente não gosta do mesmo filme, mas ele tem um valor que, nossa, que legal, mas deixa pra lá, vou esperar ele errar. E ele não errava, até uma hora eu falei, caraca, a gente tem uma sincronia muito louca. E às vezes a expectativa do adolescente, porque éramos adolescentes, a gente não pode pautar hoje no que foi há 4 anos atrás, mas eu era uma criança, e o que eu esperava? Eu imaginava o cara, sabe o The Sims? Eu criava o cara né? Eu criava o cara, então, eu quero um cara de 1,90 m, ele vai ser loiro, sei lá, vai se chamar Arthur. A cara do Yuri. Ele vai na Shed. Caralho. O Yuri aqui, ó. E aí o Yuri veio e era pra ser um rolinho, só que quando a gente foi vendo, foi se dando tão bem e foi contra o que realmente eu esperava como adolescente. Mas às vezes a vida ela entrega pra gente exatamente o que a gente precisa e não se dá conta. Total. Então foi nisso que a gente conseguiu se formar muito. Né, Yuri?
que tu tem a dizer sobre isso, Yuri? O que você tem a dizer O que sobre tu tem a Tô dizer sobre aqui, isso? sei Conta a lá. tua parte, Yuri, que tu também que tava esperando ela errar. É, a parte do Yuri... Eu só tava vivendo minha vida de boa. Não, mas a parte do Yuri, ela é interessante, porque ele olhou pra minha cara e ele gostou de mim. Eu nunca soube, porque ele era... Vocês eram amigos? Não é. Sério? Foi assim, do nada, ficamos juntos. Vocês e- eram colegas de turma? Sim. A gente tava no mesmo grupo, assim, mas nunca foi uma relação próxima, né? Não era tipo melhores amigos que ficaram muito próximos, começaram a namorar. Não. Eu até achava estranho, porque o Yuri... De novo, eu falo isso, mas a gente era 18 anos, cara. Era outra vibe. Então, o jeito dele se aproximar de mim era, tipo, dando cutucada. Ele ficava me cutucando, assim. E eu, tipo, ai, para! Sabe aquela coisa bem... Sabe aquela coisa bem vergonha, assim? Ai, para, Pedro! Aquela coisa... Pois é bizarro, é bizarro. Mas é engraçado, eu gosto de lembrar. E eu não entendia, cara, por que esse menino, ele não fala, ele não... Por que que ele... Eu achava interessante a sua visão sobre o que era um relacionamento, sobre valores nesse sentido, e eu acho que foi por isso que eu decidi ficar com você, assim. Eu acho que ele viu uma coisa que eu não via antes, sabe? Mas até hoje pra mim é um pouco de uma incógnita. Então, por que ele ficava me cutucando? A gente não tinha uma relação. Deu certo, né? Deu certo, né? Deu Funcionou. certo, não dá pra deu certo. questionar meus métodos, mas não meus resultados, né? É aquela Isso aí, velha história. isso aí. Ai, mas show. Pô, Não, parabéns pra vocês, galera. Não. Sem palavras. sem falar. Mas assim, é importante a gente lembrar, né, que quando a gente fala de relacionamento, não existe uma fórmula. O nosso relacionamento, Não. ele é legal, mas ele não é perfeito, assim como o de você se desdobrou de uma forma parecida, mas também não é igual. As pessoas, elas só têm que ter determinação pra fazer realmente dar certo. Então, a gente conversou sobre muitos pontos de conversão acerca de, putz, o cara tá dando certo ali, eu apoio ele, eu realmente não tô competindo com ele. Aí- Comunicação. E eu acho que o Yuri tocou num ponto no bastidor aqui, quando deu uma pausa, que é uma escolha fazer dar certo, né? É uma E eu escolha. concordo 100% com ele, porque é o que a Madai falou, nenhum casal é perfeito. A gente pega e senta pra contar as coisas boas do casal, as vitórias, porque também é o que as pessoas querem ouvir, né? Mas, lógico, teve os momentos difíceis nos bastidores, onde Sim. teve que ser uma escolha, ficar junto e se manter bem e pensando positivo de que vai dar A certo, gente que vai escolhe colher. encarar, né, as coisas juntos. Claro. Né? Essa parada de paixão, ela morre quando você entra pra vida real. Essa parada de, eu olhei as borboletas do estômago, elas vão embora depois de um Então. tempo. Então, toda essa atração instintiva do começo da borboleta no estômago, ela não vai manter alguém do Não. teu lado. A tua vontade de fazer dar certo tem que ser maior do que as adversidades que vão estar no caminho. E vão vir E vão vir E vão muitas. E se tu for terminar pelas adversidades, tu não vai conseguir ficar com ninguém, porque vão vir. É verdade. E isso também não é uma coisa do tipo, não, mas escolha ficar aí e se... Não, eu sempre faço um pêndulo, assim, uma balança. As coisas boas hoje pesam mais do que as ruins, sim ou não? Se for mais tranquilo pra mim ficar, porque tem mais coisas boas do que negativas, eu escolho ficar. E abrir sempre, E né? outra coisa, né? Porque senão a pessoa... Desculpa. Vai lá. A pessoa faz uma coisa e fica, não, vou deixar ele perceber sozinho que ele fez isso. Eu vou ficar meio estranho, vou deixar ele perceber sozinho. E tu não fala pra pessoa, amor, tu tá fazendo isso que tá me incomodando. Assim nunca vai resolver. Porque tem muita gente que fica nessa. Tipo, o cara faz uma coisa e ele não. Vou ver Diálogo, se ele... né? É. O diálogo. É uma coisa que na nossa relação, desde o início, a gente conversava muito sobre tudo. E foi um diferencial gigante. Eu fui viajar Desculpa. Não, foi mal. Fui viajar por 4 meses com 1 mês de namoro. Eu Era um acompanhei mês? isso como amiga. Era 1 mês, amor. A gente fez... Parecia mais. Parecia. A gente fez os 2 meses, eu tava viajando. E, tipo assim, teve que ter muita comunicação. Porque não era como se a gente se conhecesse muito, a gente Não. se conhecia há 2 meses. E foi tava passar 4 horas adiantado, né? Tinha um fuso de quase 5 Caraca. horas. Uhum. Aí, tipo, era 6 horas, eu tinha que dar uma pausa no trabalho pra falar com ela, porque ela já tava indo dormir. Uhum. São as escolhas de... Não existe o homem perfeito, como um dia eu imaginei. Como um dia eu criei na minha cabeça de adolescente. Não existe a mulher perfeita, como um dia talvez vocês meninos tenham imaginado. Na verdade, o que mais existe é a qualidade que mais me agrada e o defeito que menos me atrapalha. Então, as pessoas que tiverem defeitos que você pode conviver, são talvez as que você deve escolher ter perto. Uhum. É escolher os defeitos também. Então, Total. eu compro os defeitos do Yuri porque eu sei
sei que são defeitos que não me atrapalham e não me fazem mal. Se talvez ele fosse um estúpido, grosseiro, com palavras mesmo, me geraria um sentimento diferente que me faria me afastar. Mas, todas as questões que ele tem pra resolver, eu abraço tal como as qualidades. Total. Então, é abraçar a humanidade da pessoa e não a imagem que eu criei sobre ela. Nossa, completamente. E eu ia complementar numa situação que a gente estava comentando da escolha, que a escolha não adianta ser de um só, né? Se não for, porque um pode, não, eu vou escolher dar certo, vou escolher, mas o outro não faz sentido pro outro, e aí fica aquela coisa que a Day até comentou, não fica tratando mal o outro, coisa nesse sentido, e aí não vai funcionar, né? Precisa que os dois estejam alinhados, como vocês já falaram aqui, que tem essas conversas, que tem esse diálogo de alinhamento para fazer dar certo e escolherem os dois darem certo, né? Ah, com certeza. E são conversas difíceis, né? São conversas difíceis de ter, tanto no relacionamento quanto no trabalho. E a gente não pode fugir delas. Não pode Pega no fugir ego. delas. Muitas vezes pega no ego, né? Então, pode machucar você lá dentro. Tipo, a pessoa tá se incomodando com uma coisa que eu também me incomodo sobre mim mesmo. Mas o que eu vou fazer sobre isso? Sim. Isso das conversas difíceis me lembra muito. A Luísa, às vezes, inconscientemente, ela pega e foge das conversas. Eu pego, Luísa, tá fugindo da conversa difícil dela. É verdade, tem razão, mano. Vamos conversar. Eu faço muito isso. Tipo assim, eu pego e dou uma lembrada e ela... Pá, pior que é verdade. Tá, vamos conversar Ele faz então. uma coisa difícil, deu, não, mas o que a gente vai jantar hoje? Eu tipo, fujo, me ignora assim, tipo, bem discreta. inconscientemente, assim. Não, eu demorei pra assunto, entender. Eu Vamos faço jantar alguma coisa diferente hoje. Muito, muito, muito. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês, tá? Quero que cada um fale um objetivo, nada a ver com trabalho, nada a ver com Instagram, com nada, pra esse ano. Objetivo pessoal. Não é nada muito, nossa, ela é incrível. Não, mas eu coloco minhas metas do ano e eu coloquei, pra mim, condicionamento físico fortalece muito a minha condição mental. Então, eu estipulei 20 livros no ano e 200 treinos no ano. Então, são coisas que eu coloquei como objetivo. E fazer uma oração todos os dias também, pra conectar ali com o meu propósito pessoal mesmo. Não é nada muito, muito incrível, mas quanto mais eu metrifiquei isso, mais eu consegui acompanhar e fazer dar certo. Porque se eu colocasse coisas muito, eu quero, sei lá, não sei, coisas muito distantes, eu não conseguiria fazer. Então, eu sempre trago a plausibilidade pra essas metas, sabe? Sim, total. Eu coloquei uma meta de treino também. Não era uma meta espiritual, mas uma meta de treino. X treinos no ano e tal. Pra dar uma Tá todo mundo fora. pegada. É isso aí, coisa boa. Então, agradeço vocês por terem aceito o nosso convite. Foi uma edição muito especial poder conhecer mais de vocês aqui, né? Agora eu sei que a gente vai almoçar e vai se conhecer ainda mais, mas foi bom, acho que a galera vai gostar muito do papo aqui, tenho certeza que já gostou. Terão próximas. E para vocês se inscreverem no canal, apertarem o sininho para não perderem nenhum episódio como esse. E galera, por favor, Day primeiro, conta o teu @, e como a galera te acompanha na internet, e depois o Yuri. Com certeza. Bom, vocês me acompanham pelo @Dayana Parisato. Vai estar aqui embaixo. Vai estar ali embaixo, então vejam ali. Mas é isso, no mais, a gente agradece demais a receptividade de vocês sempre muito, muito queridos quando venho para Porto Alegre. A Lu também me recebe maravilhosamente bem agora, com um ótimo parceiro juntos. Então, eu sou uma fã desse casal. E eu desejo realmente o melhor para vocês, como amiga, como profissional. E, enfim, eu sou muito grata por tê-los aí no nosso ciclo de amigos. Queria primeiro agradecer vocês pelo convite, né? A oportunidade de estar aqui. É sempre bem-vindo. E o meu @ é yuri._.maciel. É o melhor arroba, é o melhor. Não muda, Yuri, não muda. E, bom, vocês podem me encontrar lá ou no Instagram da Dayana. Top demais. E tu, amor? @Lu_Dornelles com 2 L's e 2 S's no Instagram e no TikTok. Show de bola. Pra me acompanhar é Marino_Rossi no Instagram e no TikTok. Galera, muito obrigado, sucesso pra vocês e estamos juntos. Feito, galera!